Então, boa tarde. Eu vou estar apresentando o trabalho feito em conjunto sob a orientação do professor Ricardo César Gonçalves Santana, intitulado Agricultura Digital e Agricultura, compreendendo os conceitos. Esse trabalho, na verdade, ele deu-se início no ano de 2016. É um trabalho que eu estou trazendo os resultados parciais de uma pesquisa, porque nós estamos tentando compreender o impacto das tecnologias dentro da agricultura, mas no primeiro momento a partir da literatura. Para a gente falar, então, desse contexto, tanto da agricultura digital quanto da agricultura, a gente vai trabalhar a inserção das tecnologias dentro de todo o contexto da sociedade com o relacionamento com a informação. A partir do momento que a gente vê a interação que a tecnologia vem possibilitando com a democratização do conhecimento a partir da web, a gente começa a observar que em todos os contextos da nossa sociedade está havendo o quê? Está se havendo um momento de absorção dessas tecnologias. E essa absorção, ela tem trazido um impacto na ação dos pesquisadores e também no aspecto ao acesso para os agricultores. Então, diante dessas temáticas que a gente acabou de expor, o questionamento que veio a princípio no início dessa pesquisa foi de tentar observar se existe um consenso na literatura quanto à adoção dos termos que se referem nesse novo contexto da agricultura na web. Então, seria investigar como os termos agricultura digital e agricultura estão sendo empregados. Por que agricultura digital e agricultura? A agricultura digital, comumente, a gente consegue absorver por meio das mídias digitais, por meio dos canais de comunicação, jornais e da própria televisão, que as pessoas acabam utilizando esse termo. E alguns autores na nossa literatura brasileira e até internacional também. Então, surgiu qual que seria essa diferenciação? Alguns autores relacionam o contexto da agricultura digital como sendo o impacto que as tecnologias podem formatar a agricultura no espaço digital. Só que, por um outro lado, a gente observa que essa mesma definição pode ser adotada quando a gente trabalha com os órgãos internacionais voltados à agricultura. Então, o que eles falam que agricultura é o quê? A presença das tecnologias trazendo impactos positivos ou negativos nas implementações agrícolas. Então, diante desses questionamentos, a gente adotou o seguinte objetivo: identificar os contextos e definições relativos aos termos nos trabalhos publicados nas bases de dados Scopus e Web of Science, Scopus e Esmeralda, no período de 2006 a 2016. A metodologia. A metodologia utilizada foi usar os termos agricultura digital e agricultura e digital agricultura. Por quê? Porque nós imaginávamos que numa primeira busca a gente conseguisse recuperar algum trabalho que tivesse na língua portuguesa. Os outros termos, eles são o quê? Eles são termos que são utilizados na língua inglesa, e adotou-se a língua inglesa porque é uma língua que tem maior abrangência no nível das publicações. Então, a partir dos dados que a gente obteve, nós estruturamos em uma tabela e assim fizemos a análise para ter os seguintes resultados. A pesquisa realizada nas duas bases de dados teve como recuperação 91 trabalhos. Desses 91 trabalhos, 35 foram analisados, e esses 35 trabalhos envolviam 33 periódicos internacionais. Os resultados obtidos por base, a gente vai conseguir observar o quê? A gente consegue observar que o termo agricultura, ele parece mais presente nas duas bases na hora da recuperação. Muito embora o termo digital agricultura, ele também apareça na Scopus com uma maior abrangência. Por que eu falo isso?
Porque, apesar de a gente estar observando esses resultados, que foram resultados quantitativos, adiante a gente vai observar uma seguinte variável. Quando a gente observa a questão do agricultura, ele uma porcentagem muito pequena apresenta a conceituação, ou seja, os autores trazem conceitos relativos a como a temática é usada. Ao contrário da digital agricultura, que é citada nos textos, porém nunca conceituada. Então, muitos autores, durante a análise, porque a análise foi feita através de uma leitura integral dos textos, a gente começou a observar o quê? A gente começou a observar que tem autores que utilizam os dois termos no mesmo texto como sinônimos. Aqui nós observamos, então, da base Scopus, novamente, digital agricultura não tem definição. E o termo agricultura apresenta uma porcentagem muito pequena também de uma definição. Quais seriam as conceituações apresentadas pelos autores? Na base Scopus, na revista Computers and Electronics in Agriculture, no artigo Restaurant Full Web Service provide the FSF Data Transfer of Woolly Farm Simulation Assisted by Android Smartphones, eles falam o seguinte, que a agricultura tem como o foco melhorar o desenvolvimento agrícola e rural por meio de uma variedade de tecnologias. No trabalho The With Approach of End-to-End Communications, fala o seguinte, que a relação é o monitoramento na agricultura com uma mediação inteligente. O que seria essa mediação? Seria relacionar a comunicação inteligente para que o agricultor consiga fazer o uso adequado de uma tecnologia que está sendo oferecida. E, por fim, para trazer o único artigo que foi recuperado na base Emerald, que é o E-Governance and the Transformation of Service Delivery in Developed Countries, the Bangladesh Experience and Lessons. Esse trabalho é um trabalho que chama muita atenção, por quê? Porque ele fala que a agricultura, ela provoca um serviço interativo entre as TICs por meio da web. É trazer uma sociedade, uma contribuição ativa que a gente consegue observar. Então, assim, as conclusões que a gente consegue parcialmente obter. Por que parcialmente? Porque a gente vai estender ainda, outras bases estão sendo pesquisadas, e outros termos que vocês já devem observar estão aparecendo no meio como associados a sinônimos. Então, essa pesquisa, ela iniciou com um pequeno escopo de temática, e agora ela está abrangendo para vários outros escopos. Então, o uso de uma terminologia é um elemento muito importante para o estabelecimento de uma área. Nós que trabalhamos com a questão da agricultura e a inserção das tecnologias, então, para demarcar um território de discussão, isso é muito importante. Só que a gente observa o quê? Só que a gente observa que esse caminho ainda acerca da definição e conceituação precisa de um maior aprofundamento. Então, a gente precisa de outros autores que tenham uma conceituação mais fundamentada para a gente poder estar argumentando. E o consenso, todos os autores que foram recuperados, artigos falam, os avanços apropriados com a adoção das TICs na agricultura com a chegada da internet. Muito obrigada.